Lá vou eu comentar mais uma treta do Threads. Agora voltaram com a coisa de que livro nacional tem que passar no Brasil. Mas não só isso. Viralizou uma thread de uma menina dizendo que todo livro nacional se passa fora do Brasil. Todo livro nacional é um grande clichê americano. As pessoas pedem pra gente ler nacional, mas não tem nenhum livro nacional de verdade passando dentro do Brasil. Vamos lá, tem muitas camadas essa treta, esse problema aqui, são muitos problemas juntos, vamos comentá-los. A primeira coisa é que eu acho que, assim, a visão de literatura nacional dessa pessoa, ela tá muito equivocada. Ela tá tomando ali uma parte pelo todo. Porque ninguém que conhece de fato a literatura nacional de forma mais ampla diria um negócio desse. A literatura nacional é gigantesca. A gente tem autores de todos os cantos do país escrevendo coisas super diferentes. Inclusive alguns autores que escrevem, sim, clichês que parecem ter saído de Hollywood. São a maioria? Não, de forma alguma. Se você só lê isso, se é só isso que aparece para você, talvez a sua curadoria não esteja lá muito apurada. Então talvez seja mais interessante conhecer a literatura nacional como um todo, de forma mais ampla, contemporâneo, clássico, modernismo, romantismo, realismo. Talvez seja melhor dar uma olhadinha assim, o que é literatura brasileira antes de dizer uma coisa dessa. Porque é inegável que a gente tem uma literatura muito rica. É incontestável que a gente tem bons livros em todos os gêneros possíveis. Então também não dá para ser irresponsável e soltar que todo livro nacional é igual. Porque isso é uma grande falácia. Agora vamos responder a grande questão. Livro nacional precisa passar no Brasil? Não. Quem que disse isso? Que livro nacional precisa passar no Brasil? Que para ter brasilidade precisa passar no Brasil. Houve um tempo em que a literatura nacional bateu nessa tecla? Houve esse tempo. Hoje, 2025, a gente precisa que um livro passe no Brasil para dizer que é literatura nacional? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O fato dessa discussão voltar em 2025 e volta toda hora, sabe? O fato disso continuar voltando, ele é estressante. Porque não é possível. A pessoa quer problema. Sabe a pessoa que gosta do problema? É isso. Até porque essa não é uma questão para os gringos. A autora estadunidense que quer escrever um livro que se passa no Camboja, ela escreve e ninguém fala nada. Quantos romances passam em viagens, passam em lugares diferentes? Aquele Comer, Rezar e Amar, que é super bombado, aquele Amor e Gelato também, que fez um super sucesso. Passam em países que são países diferentes do país da autora e ninguém questiona isso. Então por que quando um autor brasileiro fazendo isso é problemático? Esses dias eu tava no doutorado fazendo uma matéria de literatura contemporânea e a gente tava lendo um livro de uma autora argentina que uma das críticas feitas ao livro, não pela minha turma, mas por críticos argentinos, inclusive fez com que essa autora não conseguisse ser publicada por uma editora com seu primeiro romance, era que a literatura dela não era literatura latino-americana. Mas a coitada é argentina. É o que então? Porque literatura latino-americana tem que ter realismo fantástico? Literatura latino-americana tem que ser um projetinho de Gabriel Garcia Marques? Um projeto de Isabel Allende? A pessoa não pode escrever a literatura latino-americana dela. Ela tem que ficar ali na mesmice, batendo na mesma tecla. Sabe? O realismo mágico é ótimo, tá, gente? Tá tudo certo. Mas será que a gente precisa ser realismo mágico para ser literatura latino-americana? Será que isso também não é estereotipar a coisa? Eu sou menos latina porque eu não escrevo realismo mágico? Você é menos brasileira porque escreve um livro que não se passa no Brasil? Não, eu não acredito nisso. Agora, vamos lá, agora polêmica. A questão é, você está escrevendo um livro que se passa fora do Brasil intencionalmente, porque você quer contar uma história que se passa fora do Brasil, ou o plot central do seu livro poderia tranquilamente se passar na UFRJ, na UERJ, mas você resolveu colocar em Harvard ou na UCLA, porque essa é a única referência que você tem. Porque tem isso, tá? Existe sim uma grande gama de autores nacionais
E aí eu quero pontuar que não são todos. Não é de forma nenhuma algo perto da maioria. Mas existe, sim, né, uma grande quantidade de autores nacionais, principalmente ali no nicho do romance erótico, que escrevem uma emulação de romances americanos, né? Você escreve um grande clichê americano. Ah, é porque é isso que vende. Eu concordo que aí também tem a questão mercadológica. Eu já vi várias autoras falando sobre como mercadologicamente isso é mais lucrativo para elas, porque é o que vende mais. Então o público também alimenta isso, né? Não dá para jogar só na conta da autora, não. O público alimenta essa questão. Se você só consome como leitor livros da Judy Garland, que estuda na UCLA ou no MIT e que tem um romance com um menino do time de cricket, se você só consome isso, a autora nacional que tá ali visando lucro, né, que tá transformando essa carreira num negócio da vida dela, ela vai produzir isso porque ela sabe que é o que vende. Então, se você quer ler mais livros que passam no Brasil, se você quer ler mais livros diferentes desses grandes clichês, eu acho que a sua curadoria também tem que se ampliar. Agora, se você é autor, vamos lá também, né? Se você é escritor, você precisa, antes de tudo, ser leitor. E eu sempre bato nessa tecla aqui, porque eu acho que escritor, eu acho que todo mundo, mas eu acho que escritor, principalmente, tem que ler de tudo, gente. Tem que entender do mercado, tem que saber o que tá vendendo, o que não tá vendendo. O que faz sucesso, o que não faz sucesso. O que está sendo publicado na literatura nacional. Tem que ler. A gente tem que ler coisas diferentes para ter referência. Há de se perguntar também se esse autor que escreve um grande clichê americano atrás do outro, ele faz isso de propósito, com intenção, fazendo, não, é isso aqui que eu quero fazer. Ou ele faz isso porque não tem outra referência. Porque é isso que ele lê, é só isso que ele consome. E aí é só isso que ele vai continuar escrevendo de forma genérica, banalizada e transformando quase num fast food literário. Inclusive, eu já vi autoras desse nicho, ninguém me contou, eu estava lá, falando que é dessa forma que ela enxerga o trabalho dela. Que quando você vai numa hamburgueria artesanal, você espera uma coisa. Quando você vai no McDonald's, você espera outra. Expectativas diferentes para produtos diferentes. E era dessa forma que ela enxergava o trabalho dela com e-books na Amazon, e-books eróticos, era o fast food. E assim, de verdade, não é crime nenhum. Sempre houve isso, sempre houve romance de banca, sempre houve folhetim. O problemático é você pegar a parte pelo todo e dizer que a literatura nacional inteira é assim. E aí, olhando também como artista, eu não gosto muito dessa ideia, né, de fast food literário pra minha obra, né, pros meus escritos. Eu não curto muito, não. Gosto de ter referências diversas. Eu gosto de ler a literatura nacional como um todo e buscar construir o meu pedacinho de literatura nacional. Os meus livros até hoje se passaram todos no Brasil. Pode ser que um dia eu resolva fazer o livro se passar em outro lugar. Com certeza de uma forma mais autoral, sabe? Menos genérica, porque eu não curto produzir esse tipo de coisa. Porque consumir de vez em quando é bom também, tá? Mas é isso, eu acho que essa treta toda, ela vem de uma falta de autocrítica. Tanto dos autores, quanto dos leitores. Porque a pessoa que senta pra reclamar que, a literatura nacional é toda igual, eu não aguento mais ler literatura nacional que se passa nos Estados Unidos, ela não tá procurando direito. Onde é que ela tá procurando literatura nacional? Né? O que ela tá olhando? Ela tá assistindo algum influenciador que indique livros nacionais? Porque tem tanta coisa boa na nossa literatura nacional. O que você tá consumindo? Eu acho também que é importante a gente, como consumidor, ter ideia do que é que tá sendo consumido. Enfim, gente, já falei demais. Espero não ter mais que voltar a falar desse assunto, mas eu tenho certeza que mês que vem a treta tá de volta lá no Threads. Me conta aqui embaixo qual foi o melhor livro nacional que você já leu. Eu quero fazer um vídeo indicando um livro nacional de cada gênero, para vocês pararem de babar ovo de gringo e entenderem que a nossa literatura nacional é ampla e cheia de coisa muito rica. Então me conta aqui embaixo qual foi o melhor livro nacional que você já leu e se inscreve no canal para mais dicas literárias.